Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa. E se você é novo ou nova e está chegando aqui agora no canal, então não perca tempo, deixe já o teu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal. São pequenos gestos que vão ajudar o canal a crescer. E crescendo a gente vai conseguir levar esse tipo de conteúdo para um número cada vez maior de pessoas e quem sabe assim quebrar o algoritmo. Bom, além da figura dos inscritos, a gente também tem aqui no Ciência e Brisa os membros. Os membros são uma espécie de apoiadores, mecenas, patrocinadores do canal. São pessoas que já foram beneficiadas por esses conteúdos e que escolheram conscientemente contribuir financeiramente com o canal. Esses recursos dos membros, eles vão ser então utilizados para o crescimento do próprio canal, como uma espécie de investimento. E, claro, esses membros também têm acesso a conteúdos exclusivos e algumas prioridades na organização e na gestão do próprio canal. Além disso, a gente também tem aqui no Ciência e Brisa um grupo privado do Telegram. E o link para acesso a esse grupo você vai encontrar aqui na descrição do próprio vídeo. Lá nesse grupo você vai ter também a oportunidade de ter um contato um pouco maior, um pouco mais próximo com a comunidade do Ciência e Brisa, incluindo com este aqui que vos fala. Então, dito isso, roda a vinheta e bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa 13ª aula do curso de Microhidrodinâmica. A gente está se aproximando já do final do curso e, como todo curso, a gente tem que ter um desfecho, né? Esses cursos têm que ter início, meio e fim. E eles têm que estar, assim, essas peças do curso têm que estar encaixadas numa cronologia lógica em que a gente vá amarrando ali os pontos. E esse desfecho ele é muito importante para a gente poder consolidar um entendimento maior assim do que de fato é esse curso, para além dos procedimentos operacionais, né? Então, no meu entendimento, a aula de hoje é uma aula que ela conecta esses pontos e ela dá assim um encerramento para o curso em que vai ficar muito claro para a gente essa conexão principalmente do micro com o macro, né? Essa microhidrodinâmica é um estudo detalhado do comportamento de escoamentos numa escala muito pequenininha. Geralmente esses escoamentos que acontecem em escalas muito pequenininhas, eles estão associados a uma descrição da física da microestrutura de um material complexo, um material composto, um fluido particulado, por exemplo. Essa seria assim a maior aplicação tecnológica dos conhecimentos de microhidrodinâmica, a gente pensar num material complexo, num fluido contínuo equivalente que contém na sua microestrutura elementos subcontínuos, gotas, bolhas, partículas, corpúsculos, micro-organismos, etc., que tem uma dinâmica ali própria e que estão sempre interagindo com o fluido ao redor desses carinhas, assim, né? Então, na aula de hoje, o meu objetivo é falar um pouco sobre esse tensor de tensões equivalente para uma suspensão, que é conhecido na literatura como o tensor de Batchelor-Landau. A gente tem aqui a fotinho, né, do Batchelor e do Landau, onde estou colocando aqui meu mouse, que são dois grandes cientistas, o Batchelor lá de Cambridge, da escola do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, e é um cara que escreveu An Introduction to Fluid Dynamics, aquele livro maravilhoso, assim, bastante profundo, né? Que acaba que é um livro assim que ele passa a ser mais valorizado quando a gente está na pós-graduação já, assim, né? É muito comum, assim, quando a gente está nesse contexto de cursos de graduação em mecânica dos fluidos, os livros que se falam são os livros mais didáticos, mais livro-texto de engenharia, é o Fox, é o White, é o Sengel, né? São livros muito bons, assim, para o que se propõe, mas nesse contexto, assim, mais de uma perspectiva física mesmo, do comportamento de um fluido em escoamento, esse livro do Batchelor, assim, ele é imbatível, né? E o Landau também, o Landau tem uma série de livros, né, de física de um modo geral, e ele tem um livro também bastante completo, assim, da parte de fluidos também, né?
E assim, são dois caras brilhantes, e essas ideias que eu vou aqui apresentar então na aula de hoje, elas estão relacionadas a ideias do Batchelor e do Landau. Então, para a gente começar aqui a aula de hoje, eu coloquei aqui algumas figurinhas, né, no quadro. Eu vou me permitir também dar o meu zoom, né? Então, quando a gente pensa em termos de tensor de tensões equivalente para uma suspensão, quando a gente pensa em suspensão, a princípio, a gente poderia estar falando de partículas rígidas ou flexíveis. Então, no caso de fluidos magnéticos, são partículas rígidas esféricas, né? Eu poderia ter partículas rígidas na forma de fibras também, né? Isso poderia dar uma razão de um parâmetro de anisotropia para a minha microestrutura, porque diferentemente de uma esfera que é uma superfície isotrópica, a fibra tem uma direção preferencial, então alguns materiais ou suspensões anisotrópicas, elas contam com partículas rígidas na forma de fibras, que também poderiam ser flexíveis também, mas quando a gente pensa em partículas flexíveis, a gente está pensando mais em gotas, assim, seria esse contexto de emulsões, tá? E aqui então a gente tem uma figurinha bem representativa, eu já cansei de colocar essa figurinha aqui em outros cursos, para a gente poder falar de escalas. Então, se a gente olha para um fluido homogêneo equivalente, um fluido particulado, que tem uma dimensão macroscópica Lzão, esse L seria uma dimensão macroscópica do meu sistema, eu não vi que eu estava com um quadradinho, Lzão aqui, e eu dou um zoom num ponto desse meu volume, né, esse ponto com dimensões Lzinho, e aí eu dou um zoom aqui nesse Lzinho, então agora o Lzinho passa a ser essa segunda figura, aqui dentro eu posso ter, né, elementos como gotas, partículas, coisas do tipo, que vão ter uma escala de separação lambda. Então aqui a gente vai ter algumas escalas de interesse, vai ter o lambda, que vai ser uma escala interna, que é uma escala microhidrodinâmica, vai ter o Lzinho, que é uma escala local, que define um ponto, nesse contexto da hipótese do contínuo, e o Lzão, que é uma escala macroscópica representativa dessa suspensão como um todo. E aqui a gente vai então buscar um modelo para descrever o tensor de tensões dessa suspensão, né? Pensando na suspensão como um sistema multifásico, que a gente vai definir em termos de uma perspectiva estatística. Então é importante a gente ter em mente que se eu pego um pedacinho qualquer e dou um zoom na minha suspensão, o modelo que eu vou desenvolver aqui para poder falar de um tensor de tensões equivalente dessa suspensão, ele vai partir da hipótese de que qualquer pedacinho que eu pegue ali, ele é representativo, ele parece com outros pedacinhos da minha microestrutura. Isso é uma hipótese que eu vou falar, ou chamar de hipótese de ergosidade, perdão, né? Que é equivalente a falar que essa suspensão ela é estatisticamente homogênea. Essa é a ideia. Esse buraquinho da suspensão, ele não vai ser muito diferente de um buraquinho aqui, de um pedacinho aqui, tá? E do ponto de vista matemático, essa hipótese de ergodicidade, ela é expressa por uma equivalência entre alguns tipos de média. Uma média B barra, uma média B entre sinais de maior menor, e uma média B estrela. O que seriam essas médias B barra, B chapéu, sei lá, B estrela, né? Vamos vir aqui para o canto. O B barra é uma média temporal. Então se eu pego, por exemplo, um dado da minha suspensão B, né? Pode ser, sei lá, a viscosidade num ponto, uma propriedade ali, né? Eu tenho uma suspensão, em cada ponto do espaço eu posso ter uma viscosidade diferente. Se bem que viscosidade nem é o melhor exemplo, assim, porque geralmente a gente não considera muito, assim, grandes variações espaciais no campo de viscosidade para modelar um problema já macroscópico. Vamos pensar em termos de um escoamento da suspensão, sei lá, a velocidade num ponto, né? Então, essa velocidade num ponto, se eu pego, por exemplo, um anemômetro e coloco lá uma sonda e meço uma série temporal, eu vou ter um B de T. Se eu integro isso ao longo de um intervalo de medição, né, de 0 até Tzão, em que esse T maiúsculo ele tende a infinito, mas na verdade esse infinito ele é só um valor suficientemente grande para que aqueles dados temporais eu tenho dados suficientes para tirar uma média convergente e representativa. Então a minha média temporal seria o limite, quando esse tempo é grande, esse intervalo de medição, de 1 sobre esse tempo, esse período, da integral de 0 até t, da minha série temporal dt. Isso aqui é uma média temporal. O B, entre esse sinal de menor e maior, ele é bem interessante, né? Esse tipo de média, que é a minha média estatística ou de probabilidade. Esse cara vai ser uma integral não em dt, mas em dB.
né, que é um espaço amostral, no fundo, um espaço de probabilidade, de menos infinito a mais infinito. Em todo o espaço amostral da minha variável que eu quero saber para onde que ela tende, que multiplica uma função de distribuição de probabilidade. Então essa média estatística ou média de probabilidade, ela é uma esperança. Olha que bonita, ela é uma esperança. Ela é uma expectância, ela é um valor esperado que está associado a uma função de distribuição de probabilidade. Algumas coisas têm que ser ditas aqui. Essa aula aqui é uma aula que eu vou me empolgando conforme ela vai acontecendo, assim, né? Eu às vezes começo a gravar uma aula meio cansado, meio gripado, tá de manhã cedo, mas eu vou falando essas coisas assim e vou conseguindo, na hora que eu tô falando assim, perceber um pouco mais a beleza das coisas e vou me empolgando. Então o que significa essa função de distribuição de probabilidade nesse contexto físico, velho? Significa o seguinte, cara, o fenômeno que eu tô descrevendo, ele tem um certo nível de complexidade em que um caminho útil para poder avaliar esse fenômeno, investigar, tentar entender, é o caminho probabilístico. Eu tenho lá uma série de mecanismos físicos que vão competir para reger uma determinada dinâmica. Então, em função do peso de um certo mecanismo em relação ao outro, essa variável ela vai para cá ou ela vai para lá, ela pode ir para vários lugares diferentes. E aí eu tenho chances maiores ou menores dessa variável estar aqui ou estar ali em função de como esses mecanismos físicos competem entre si para reger aquela dinâmica. Ou seja, o comportamento da minha função de distribuição de probabilidade, ele depende da física desse sistema. Um exemplo interessante é o contexto, por exemplo, de fluidos magnéticos. Eu sempre trago para fluido magnético, porque de fato é um assunto que eu sei bastante. Assim, eu estudo muito isso daí e eu sempre penso em exemplos que estão nesse campo. Então, por exemplo, um fluido magnético, ele tem lá as partículas, né, esféricas, rígidas, magnéticas e tal, bem pequenininhas, dispersas no líquido base, e tem ali o movimento browniano que fica lá agitando essas bichinhas. E aí, se eu não coloco nenhum tipo de campo magnético nesse sistema, a expectativa de uma orientação preferencial desses dipolos suspensos, ela é zero, assim, né? Vou ter dipolo para cima, para baixo, para cá, cada um para um canto. Não tem nenhum motivo, assim, para ter um alinhamento numa direção preferencial se eu não colocar um campo no sistema, porque elas vão ficar ali sendo randomizadas pelo movimento browniano. Legal. Se eu aplico um campo magnético, esse cara vai querer girar as bichinhas numa direção, enquanto esse movimento browniano tenta meio que randomizar. Vai ter uma competição entre esse mecanismo mais determinístico, que é o campo, e essa coisa mais probabilística, que é esse Brownian motion, que randomiza a orientação desses dipolos suspensos. E aí existe um modelo para eu prever esse valor de equilíbrio da magnetização, que é esse alinhamento já médio das partículas numa certa direção, que é o modelo de Langevin. Esse modelo de Langevin, eu deduzo aqui no meu curso de fluidos magnéticos, ele é baseado na hipótese de que a minha função de distribuição de probabilidade, que vai medir as chances de eu ter um dipolo alinhado numa direção, mais ou menos um dθ, ela vai ser regida por uma função de distribuição de Boltzmann. A função de distribuição de Boltzmann é uma função muito comum na mecânica estatística, sempre que eu tenho um processo que ele é regido por uma competição entre um mecanismo mais determinístico e um mecanismo mais probabilístico, como é esse caso perfeito do fluido magnético. Eu tenho uma energia determinística do campo que alinha as partículas e eu tenho uma energia probabilística, a gente pode pensar assim, vinculada a essa flutuação térmica molecular que vai randomizar esses dipolos suspensos. A função de Boltzmann ela é uma exponencial decrescente da razão entre essas energias, basicamente. De tal sorte que ela vai prever que quando eu tiver um campo muito grande, a chance de eu alinhar essas partículas na direção dele é muito grande. E quando o campo for muito pequeno, a chance cai para zero. Então essa função exponencial ela captura bem esses limites assintóticos de grande campo e de pequeno campo, entendendo que o campo vai competir com o Brownian motion para essa dinâmica. Ou seja, quando eu assumo um certo tipo de função de distribuição de probabilidade, eu tenho que assumir isso de maneira compatível
com o sistema físico que eu estou modelando. Então, o conhecimento disso daqui ele é difícil, depende de uma física complicada, tá? E eu tenho também essa média volumétrica, que é um B estrela. O que é a média volumétrica? É eu pegar o limite em que um volumezinho tende... Aqui não é infinito não, gente, aqui eu coloquei errado, mas deixa eu pôr aqui uma borrachinha, ainda bem que eu vi isso aqui. Infinito é o tempo, o volume tem que tender a zero, né? Deixa eu colocar assim, eu posso pôr até melhor aqui, deixa eu pegar minha caneta preta. V tende, eu pôr assim, ou melhor ainda, eu vou pôr tende a um Lzinho ao cubo. Ficou melhor. Então o limite quando o volume tende a um volumezinho sensitivo, Lzinho ao cubo, Lzinho já é o volume desse pontinho aqui, então eu tenho já uma escala intermediária que ela é grande o suficiente para poder calcular uma média volumétrica representativa dessa minha quantidade, que seria 1 sobre V da integral no volume do B de y dy. O que é esse y? É um vetor varredura na escala microhidrodinâmica. Então vem para cá. Eu tenho aqui o fluido homogêneo equivalente. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Beleza. Bacana. Esse cara, então, para definir um ponto do espaço, eu uso x. Então, quando eu penso num campo euleriano, velocidade em função do espaço e tempo, esse x, que é o espaço, é esse cara aqui. Tá? Agora, um ponto do espaço, ele vai ter ali um volumezinho L ao cubo, L é uma escala, mas um volume L ao cubo, né, em que ali dentro eu vou ter o centro dele, geométrico, centrado em x, e vou ter um vetorzinho y que vai estar livre para varrer esse espaço aqui. Ora ele vai estar onde tem líquido, ora ele vai estar em cima de uma partícula, ele vai estar varrendo aqui dentro dessa escala microhidrodinâmica já, os pontos do espaço. Então esse volume, essa média volumétrica aqui, a B estrela, ela é uma média razoavelmente fácil de eu calcular. E por que isso aqui tudo é importante? Quando eu ponho aqui essa hipótese de ergodicidade, eu estou falando o seguinte: essas minhas médias são todas equivalentes, tanto faz eu tirar uma média temporal, uma média de probabilidade ou estatística, ou uma média espacial. Eu sei que a média de probabilidade ou estatística é aquela média que carrega consigo as informações da física do sistema por meio da sua função distribuição de probabilidade, mas eu sei que essa função é difícil conhecer esse cara, mas ao mesmo tempo, se eu assumo ergodicidade, eu posso modelar o problema em termos de uma média volumétrica. E essa é mais fácil de fazer aqui. Essa eu consigo fazer. Então a ideia do tensor de Bachelor-Landau é obter um modelo para o tensor de tensões equivalente de uma suspensão que tem partículas, esferas, etc., usando médias volumétricas, beleza? Porque eu vou estar aqui pautado na hipótese de ergodicidade. Então a primeira lousa é só para falar, cara, o que vamos fazer, o contexto de aplicação, vamos agora fazer, né? Então, beleza, deixando bem claro aqui, deixa eu pegar minha cabeça aqui, colocar aqui em cima, que eu consigo de repente baixar aqui. Pronto, então beleza. Então o nosso objetivo aqui vai ser obter uma expressão matemática para o tensor de tensões equivalente de uma suspensão aplicando a hipótese de ergodicidade a fim de igualar a média estatística das tensões num ponto X qualquer do domínio a uma média volumétrica num volume de dimensões típicas Lzinho ao cubo das tensões no interior deste volume. Oh, que beleza! É bom que eu falo, mas depois tem um texto que resume isso daí, então fica bem claro, né? Porque às vezes eu falo bastante, cara, e aí às vezes não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o meu raciocínio. Espero que estejam, assim, porque isso é um assunto muito bonito, assim, pra gente perder de vista, né? Eu acho que é um desfecho legal, assim, para esse curso. Eu tô ainda pensando se eu vou gravar isso numa aula só, em duas, né? A lousa tá pronta já, mas eu não quero também gravar isso de maneira apressada. Então vamos sentir como é que vai ser essa gravação de hoje. A gente está aqui já 17 minutos e pouco gravando, então tá tranquilo ainda. Mas se ficar muito cansativo eu vou interromper e a gente vai quebrar isso aqui em duas, vamos ver. Pois bem, então essa média volumétrica, como é que eu vou fazer esse cara? Vou pegar minha cabeça aqui e colocar já no outro canto. Calma aí. Beleza, deixar aqui. Eu tenho a minha equação 1 que fala o seguinte, eu vou até dar um zoom porque, cara, é bom a gente pegar isso aqui e dar um zoom. Então eu tenho a minha média de probabilidade
vai ser igual à minha média volumétrica. Então isso aqui é a hipótese de ergodicidade, que eu estou usando aqui, ergodicidade. Pá. Entenderam já? Não vou escrever isso aqui, que já entenderam já. Esse limite de 1 sobre V da integral em V do sigma de Y, esse Y então vai estar varrendo ali dentro assim, ponto em que é fluido, ponto em que é partícula, beleza? Isso aqui vai ser igual, em notação inicial, 1 sobre V da integral em V de um sigma e JdV. Aqui eu vou tirar o lance do limite e tal, porque vai estar já implícito, subentendido que vai ser isso. Para não ficar também uma nomenclatura muito densa. Então daqui para frente, quando eu colocar isso daqui, subentende-se que isso já é o limite disso daí quando esse volume tende a um volume sensitivo, tá bom? E que esse sigma e J dentro desse volume, ele pode ora estar num ponto em que tem fluido, ora num ponto em que tem partícula, tá? Então essa vai ser a minha próxima organização de ideias, assim. Esse volume V então vai ser um volume de fluido, aqui é fluido, e um somatório para alfa de 1 até n, se eu tiver n partículas naquele volume, de um volume das minhas partículas, de tal sorte que essa média de probabilidade vai ser 1 sobre V da integral, primeiro no volume de fluido, depois numa integral no somatório de todas as partículas das tensões atuantes na fase particulada. Isso aqui vira minha equação 2, beleza? Aqui, na fase fluida, eu vou usar o modelo tensor de tensões de Navier-Stokes, num contexto já incompressível, seria minha equação 3, e vou tacar 3 em 2 para chegar na minha equação 4, que é essa daqui. Que vai falar o seguinte, que a média de probabilidade das tensões naquele ponto, que é igual à média volumétrica, vai ser 1 sobre V da integral em VF desse tensor de tensões de Navier-Stokes, incompressível, mais 1 sobre V do somatório em alfa, no volume das partículas alfa, das tensões integradas dentro do volume de cada partículazinha, perfeito? Pois bem, então, para a gente poder fazer alguns progressos aqui analíticos, né, na nossa análise, a gente vai assumir aqui essa homogeneidade da fase particulada. O que seria essa homogeneidade da fase particulada? É assumir que essas integrais elas podem ser realizadas individualmente sobre cada partícula de forma independente e depois somadas. Ou seja, aqui eu integro num somatório. Essa a hipótese de que existe uma homogeneidade na fase particulada, no fundo é uma hipótese de independência. Eu posso então somar a integral sobre cada partícula separadinha aqui, sem ter problema com isso, tá? Então aqui a minha equação 5 vai ser o seguinte, onde tiver uma integral de um somatório na fase particulada, eu vou somar com uma integral em cima de uma partícula só. Então vou para a partícula 1, integro nessa partícula 1 as tensões. Aí beleza. Vou para a partícula 2, integro também. Aí vou somando isso daqui nas partículas. Essa é a minha equação 5, beleza? Eu falo beleza, eu não tenho resposta, mas enfim, espero que estejam compreendendo. Também qualquer coisa, galera, bata um print screen aqui da tela, dá um pause, copia, organiza as ideias, respira, pensa, né? Essas aulas assim gravadas, elas têm uma dinâmica assim muito direto ao ponto, não tem interrupção, então é importante você mesmo ter a sensibilidade de dar o pause ali quando você achar que faz sentido, que tem que organizar as ideias, pegar um caderninho e anotar, você vai ter um aproveitamento maior aqui, tá? Pois bem, se eu pego então a minha equação 5, vamos dar um zoom também, porque é difícil a gente ficar vendo muita equação na lousa, a gente fica meio confuso, mas a equação 5, essa equação que está aqui no lado esquerdo, é a integral do somatório ao somatório da integral, e tacar em 4, eu vou ter então essa expressão aqui, que vai ser a expressão 6 para as minhas tensões. Então veja que eu tenho uma integral no volume de fluido, eu tenho uma integral em cima do volume de cada partícula, e eu vou ter que somar essas integrais na fase particulada para ter a contribuição da fase particulada a essas tensões. Beleza? Aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se eu fosse tirar a minha média de probabilidade só do gradiente de velocidade, na verdade isso aqui é o gradiente transposto, isso seria 1 sobre V da integral em VF, já usando aqui ergodicidade, de dVi deste JdV, mais 1 sobre V no somatório nas partículas da integral em Vα, né, de dVi deste JdV. Então isso aqui na verdade é uma relação geral que eu tenho aqui, depois do sinal de igual, para qualquer tipo de média que eu tenha que fazer de qualquer tipo de quantidade. Velocidade, gradiente de velocidade, sei lá, naquele volume ali
da minha suspensão, eu vou ter que sempre quebrar numa parcela do fluido e uma parcela nas partículas, perfeito? Aqui eu tenho então uma coisa interessante, porque a fase particulada ela vai ser composta, sei lá, por elementos de uma certa geometria. Eu vou até assumir aqui no meu desenvolvimento esferas, para ser mais simples, né? Então, se eu conheço a geometria e tenho que integrar no volume daquela partícula alguma coisa aqui, eu poderia, né, para esse cara aqui, para essa quantidade, em que é o gradiente transposto, aplicar o teorema da divergência para tensores, que afirma o seguinte, que a integral em V-alfa desse gradiente, aqui no caso transposto, é Vn ds. Isso aqui é o diático, é Vn. Né? Isso aqui é um tensor de segunda ordem. Em S. Ou seja, na versão para vetores, a integral em V do div de V dv igual a integral em S de V escalar N. Aqui para tensores, você tira o pontinho. Não tem o div, vira um grade, e não tem o V escalar N, vira um diático, Vn. Perfeito? Então eu posso aplicar esse teorema da divergência para tensores na integral da fase particulada para falar que a média de probabilidade de um gradiente de velocidade transposto vai ser igual a 1 sobre V da integral em VF desse gradiente transposto, mais aqui, opa, minha cabeça estava na frente, 1 sobre V do somatório de uma integral em S desse diático Vn ds. E isso também vai valer, evidentemente, para o gradiente transposto. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Ou seja, tanto faz aqui ser I e J ou J e I. Né? O que vai mudar é que aqui vai ser I e J e aqui J e I. Então, aqui nessa equação 6, em que eu vou ter esse gradiente de V transposto mais o gradiente de V somados, isso numa integral em VF, eu vou poder ter também essa relação que vai relacionar isso que eu quero saber. Esse cara que eu circulei é mais ou menos o que aparece aqui, ó, a integral em VF, V, repara, e eu vou então relacionar esse cara aqui com uma somatório na fase particulada de integrais de superfície com esse lado esquerdo, que é a média de probabilidade. De tal sorte, e também se eu chamar também a integral de P, identidade dV, de um P médio identidade, equação 9, e aqui organizada da seguinte maneira, então. Equação 7. 1 sobre V da integral em VF, desse gradiente vai ser a média de probabilidade dele, menos 1 sobre V no somatório nas partículas dessas integrais de superfície desses diáticos. Então isso aqui para o grade de V transposto e para o grade de V, equação 7 e 8. Pegar a equação 9, que reorganiza a minha pressão em termos de uma média, uma pressão média naquele ponto, delta e J, e pegar 9, 7 e 8 e tacar em 6, que é aqui em cima, eu vou chegar na seguinte equação. Que o tensor de tensões médio da suspensão vai ter o componente menos P médio identidade, mais μ, que é a viscosidade, que multiplica esse grade de V mais grade de V transposto, a média já estatística desses caras. Isso aqui eu vou chamar de 2 vezes um tensor de taxa de deformação médio. E aqui eu vou ter uma contribuição da fase particulada, que o que sobrou para a gente foi isso aqui, ó. Essa contribuição ela vai ser 1 sobre V do somatório alfa de 1 até n, de uma integral em S, desse termo aqui, Vn mais Nv, olha que bonito esse diático aqui, e aqui eu vou ter menos uma integral em volume da minha tensão integrada no volume da fase particulada. Então essa aqui seria a minha equação 10, galera, uma equação grande para sigma. Agora repara o seguinte, se eu pego e calculo em notação indicial esse termo, ddxk de sigma e k xj, o que é esse cara aqui? Sigma e k xj. Isso aqui é sigma x, é um tensor de terceira ordem, né? E aqui, quando eu faço o ddxk, eu estou aplicando um certo divergente aqui, porque tem uma contração de índice entre esse k e esse k aqui. Então você vê um tensor de segunda ordem. Mas abrindo esse termo aqui na regra do produto, eu vou ter del sigma e k dxk, que é o div de sigma transposto, xj, mais sigma e k
dxj dxk. Del xj dxk é delta de Kronecker jk. Então vai ter aqui uma contração de índice. Então esse cara vai ficar o seguinte, j vira k, então esse cara vai virar ij. E eu vou poder isolar esse termo aqui para falar que sigma ij vai ser igual a d dxk desse produto menos esse del sigma ik dxk xj, né? Que é o div do sigma transposto, mas aqui eu estou assumindo que o sigma já é igual ao sigma transposto, que é uma hipótese bem razoável para a fase, para as fases individuais, porque olha que interessante, mesmo num contexto em que eu não tenho um tensor de tensões simétrico, por algum motivo, e eu só conheço esse cenário em fluidos magnéticos, geralmente, quando a gente pensa nas tensões das fases individuais, a gente pode ter um cenário de não simetria da fase equivalente, mas de simetria tensorial das fases individuais. Tá? Isso até é coisa recente que a gente tem descoberto em pesquisa, né, com emulsões e tal. O pessoal aqui da UNB tem caminhado nesse sentido. Então é uma hipótese bem razoável assumir que o sigma é igual ao sigma transposto, de tal sorte que eu teria escrevendo o seguinte, que o meu sigma, e aqui aparece um sigma, olha que legal, para integrar nesse termo aqui, ó, e é uma integral de volume. E veja que eu tenho um problema aqui, eu tenho integral de superfície e integral de volume, cara, no mesmo termo. Isso não é legal, porque tem o mesmo somatório aqui. Então eu estou buscando uma forma de reescrever esse cara aqui para poder usar o teorema da divergência nele, tá? Então como é que a gente faz aqui? O sigma vai ser igual ao divergente, olha que bonito, de sigma x menos o div de sigma x, perfeito? Agora, para partículas não inerciais e na ausência de forças líquidas de campo, é muito razoável assumir que o divergente de sigma é zero no volume da partícula. Então, o que significa isso? A gente viu aqui nesse curso a equação de Stokes, né, para um fluido newtoniano incompressível, que é uma equação que fala que eu vou ter um balanço do gradiente de pressão e daquela difusão de quantidade de movimento, tem a ver com o Laplaciano do campo de velocidades. Bom, isso é falar que o div de sigma é zero. A equação de Stokes é div de sigma igual a zero pro meu fluido newtoniano incompressível, porque eu estou no regime de baixo Reynolds. Quando eu falo partículas não inerciais, é aplicar essa mentalidade de um regime de baixo Reynolds para a partícula, que pode ser inclusive um fluido da partícula. Essa partícula pode ser uma gota. São fases, o que importa para a gente são fases. Ou seja, esse modelo que eu estou buscando, para um tensor de tensões equivalente de uma suspensão, ele olha para as partículas como se fosse uma fase ali. Pode ser sólida, pode ser rígida, pode ser flexível, pode ser um próprio fluido, uma gota, mas aquilo é entendido como uma partícula porque é uma fase separada. Então, pensar num div de sigma igual a zero para uma partícula não inercial, porque são gotinhas muito pequenininhas, e na ausência de forças líquidas de campo, né, que poderiam ter um balanço do div de sigma com alguma outra coisa, e também é uma hipótese bem razoável, porque na escala das partículas, né, mesmo no caso de fluido magnético, elas não sedimentam, porque são tão pequenininhas que tem ali o Brownian motion, então é como se a gravidade não tivesse muito papel na dinâmica mesmo do sistema. Então essa hipótese de um campo tensorial solenoidal na fase particulada, ela é compatível com os modelos que a gente está querendo buscar para representar a maior parte das suspensões que nos interessam. Então, se o div de sigma é zero em V-alfa, aquela minha integral em V-alfa do div de sigma, ela depende só desse cara aqui, desse div de sigma x, dv, que é a equação 11. Agora eu vou aplicar o teorema da divergência, maravilha, na minha equação 11, e vou ter que a minha integral em V-alfa desse cara aqui vai ser igual a integral em S-alfa de sigma ik nkx. Então é sigma.nx, que é a equação 12. Agora eu estou jogando um jogo bacana. Então pegando 12 e 11 e tacando em 10, eu vou reescrever o meu tensor de tensões equivalente como uma parcela parcela newtoniana, que seria a fase, né, sigma, newtoniano, mais uma contribuição da fase particulada, equação 13. E aqui, essa contribuição da fase particulada, ela depende de 1 sobre V, de um somatório, de uma integral em S na superfície de cada partícula, dessa quantidade aqui, dessa distribuição de tensão na superfície da partícula na direção normal, menos μ, VIJ, VINJ, VJNI, que é VN mais NV. Pois bem, essa quantidade inteira
eu vou chamar de stress-select produzido por uma partícula alfa. Então esse stress-select é a contribuição nas tensões efetivas que a presença de uma partícula vai trazer para a minha suspensão. E é uma coisa que, dependendo da forma da partícula, eu consigo calcular isso, integrar isso na superfície da partícula. E ele tem dois termos. Um termo que depende da distribuição de tensão da superfície e um termo que depende, na verdade, dessa velocidade projetada na direção normal na superfície da partícula. E assim, o que é interessante é que para partículas rígidas, em que todo mundo anda, todas as velocidades na superfície são as mesmas, eu não tenho diferença de velocidade relativa vinculada a uma deformação da superfície, o que a gente pode afirmar aqui é que esse pedaço inteiro vai ser zero para partículas rígidas, que eu acho que eu afirmo na próxima lousa aqui, ó. Vamos... não é que eu escrevo não, mas logo eu escrevo isso daqui. Mas esse é um fato, tá? Aqueles termos lá, VN, NV, eles se anulam para uma partícula rígida. Então eles só vão fazer sentido num contexto flexível. Pois bem, isso aqui é a equação 13, então. O que mais? Então a gente pode reescrever esse último termo da minha equação 13 também em termos de um tal de número de densidade, que vai ser essa letrinha N, que vai ser o número de partículas contidas naquele volume, dividido pelo volume. Tá? Então, como tem 1 sobre V aqui na equação 13, esse 1 sobre V vira Nzinho sobre Nzão. E aí é legal, porque aparece então Nzinho sobre Nzão, e aqui vai ficar 1 sobre Nzão do somatório em alfa do stress-select de cada partícula. Isso aqui seria um stress-select médio da fase particulada, né? Por isso que eu pus uma média aqui e pus um N, porque depende das N partículas. Então, esse stress-select para partículas rígidas, como eu falei, eu não tenho aquele termo VN, NV, sobra só esse carinha aqui, equação 15. E aí, para uma partícula esférica imersa em um líquido newtoniano, o Batchelor e o Green, num paper dos anos 70 no Journal of Fluid Mechanics, determinaram na mão, analiticamente, que essa integral para um sigma equivalente a um fluido newtoniano viscoso, incompressível, esse stress-select vai ser 20 terços de μ, que é a viscosidade do fluido, π A ao cubo, em que A é o raio da esfera, que multiplica o meu coeficiente D, o meu tensor taxa de deformação médio D. Né? E aí isso aqui é legal, porque eu consigo fazer agora algum progresso analítico na quantificação dessas tensões efetivas que atuam na minha suspensão. Aqui eu vou assumir o cenário de uma suspensão monodispersa, de tal sorte, né, que os stress-selects individuais de cada partícula são idênticos, não muda de uma para outra. Repara que se eu tivesse aqui, por exemplo, uma suspensão com partículas de tamanhos diferentes, como o stress-selects aqui depende do raio da esfera, eu teria valores diferentes desse stress-select para cada partícula, né? Mas aqui eu vou assumir um caso monodisperso para simplificar a nossa vida, de tal sorte que esse stress-select médio é igual ao stress-select individual de uma única partícula, que é 20 terços de μ π ao cubo D barra equação 16. Então, pegando a equação 16 e tacando na equação 14, eu vou ter um tensor de tensões equivalente por uma suspensão infinitamente diluída, monodispersa, de esferas rígidas, uma contribuição newtoniana, mais alguma coisa aqui da fase particulada, que depende, né, da viscosidade do fluido, número de densidade e do raio da partícula. E esse cara aqui eu posso escrever da seguinte maneira. No lugar desse 20 terços aqui, eu posso representar em termos do volume de uma partícula esférica, que vai ser 4 terços de π A ao cubo. Já tem um π A ao cubo aqui e já tem um 3 aqui, né? Então esse 20 é 4 vezes 5, que é 2... cadê? Perdão. 4 terços, perdão. Esse 4 vezes esse 5 dá esse 20 que tem aqui. E eu multiplico por 2 e divido por 2 para poder ficar em termos de um 2μd, que é isso que importa. Né? Que eu consigo pôr em evidência com esse cara aqui também. E eu consigo corrigir a minha viscosidade efetiva para computar a contribuição da presença das partículas. Só que antes eu vou trabalhar esse NVP. Aqui, se eu pego
esse NVP, N é o número de densidade, que é o número de partículas por volume. Então NVP é o volume da fase particulada e V é o volume total. Essa razão eu chamo de φ, que é nada mais, nada menos que a fração volumétrica de partículas suspensas. É o volume de partícula em relação ao volume total. É 1%, é 2%. Então eu consigo escrever esse tensor equivalente da seguinte maneira. Em termos, olha que bonito isso aqui, velho, de uma viscosidade efetiva da minha suspensão. Que nesse caso, essa viscosidade efetiva para uma suspensão monodispersa, infinitamente diluída, de partículas esféricas rígidas, vai ser a viscosidade do fluido base, que multiplica 1 mais 5 meios de φ. Isso aqui é um cara meio que exato. Isso aqui quem na verdade deu pra gente foi o Einstein, cara, no início do século XX. Muitos consideram Einstein como o pai da reologia moderna. Deixa eu pôr minha câmera aqui no centro, porque eu cheguei onde eu queria chegar. Eba, deu certo e foi mais rápido do que eu imaginava, mais tranquilo do que eu imaginava. Então o Einstein, no início do século XX, ele dá pra gente essa estimativa de uma propriedade efetiva de uma suspensão de esferas rígidas. E isso é muito interessante porque ele fez por outro caminho, não utilizando esses conceitos e fundamentos de microhidrodinâmica, né, que já são mais modernos, já são mais assim século meados para frente do século XX, o Einstein é mais do início do século XX, final do século XIX, né? E muitos consideram então o Einstein como sendo o pai da reologia moderna nesse sentido, porque a reologia é essa ciência que ela tenta conectar sempre essas causas micro do que está rolando ali nessa escala interna, nessa escala microhidrodinâmica da suspensão, com uma propriedade mensurável, global, bulk, externa, efetiva, né, que se manifesta numa outra escala de percepção. Quando eu consigo propor um modelo matemático que vai lá na escala das partículas, tira a média volumétrica, aplica a hipótese de ergodicidade, usa teoremas da divergência para relacionar integrais de volume com integrais de superfície, assume certas questões que vão estar acontecendo com a fase particulada, que as tensões são solenoidais na fase particulada, é compatível com a ausência de forças de campo e partículas não inerciais, e aí você vai construindo esse modelo. Chega numa integral de superfície que para uma esfera é calculada analiticamente, que é o stress select, o Bachelor vai lá e estima isso, e você então fecha um modelo e tem uma viscosidade efetiva, que você pode ir por reômetro e medir isso, sintetizar várias suspensões com diferentes concentrações volumétricas e verificar que tem um regime linear da viscosidade com a fração volumétrica e que esse coeficiente de reta, ele, se eu tiver uma coisa bem monodispersa e tal, vai ser 5,5. Se eu não tiver, vai ser um pouquinho diferente, mas segue uma mesma tendência. Você está construindo um entendimento maior que conecta o micro ao macro, porque o macro é a propriedade mensurável, observável. O micro é o modelo que vai na escala das partículas, assumindo coisas que estão acontecendo naquela escala, para a gente chegar num modelo, né, já contínuo, equivalente, que a gente pode comparar com a medição de laboratório e, de fato, entender isso que a gente não enxerga direito, né? Eu penso que a melhor analogia para você entender essa conexão do micro com o macro que é assim o ponto central filosófico, epistemológico, conceitual do curso de microhidrodinâmica, é a gente entender como que a galera, por exemplo, detecta planetas fora do sistema solar, né? Um planeta, ele não brilha, velho. Não é que nem uma estrela que você põe lá um telescópio, aí você capta o brilho que ela emitiu há não sei quantos anos, que chegou aqui agora e tal. É uma coisa escura, então como é que eu vou enxergar uma coisa que... E o espaço é muito escuro, né? Como é que eu vou enxergar uma coisa escura na escuridão? Como é que eu sei então que tem um planeta, um exoplaneta, uma galáxia distante? Como é que eu sei disso, né? Num outro sistema planetário, como que chega pra mim? Ora, eu tô vendo ali uma estrela. Eu tô vendo que aquela estrela tá meio que balançando, assim, ó. Então se ela tá balançando em torno de um ponto, é porque ela está sofrendo a atração gravitacional de alguma coisa que eu não estou vendo que está girando em torno dela, né? A gente sabe que quando a gente tem um sistema planetário e aí tem uma estrela central, que os planetas giram em torno dessa estrela,
na verdade a estrela também gira um pouquinho em torno desses caras. Menos, porque ela é grandona, né? Mas ela tem um movimento vibracional e eu posso inferir o que está acontecendo perto dela, por isso que eu consigo captar, que é uma vibração naquela luz que chega para mim. Então é muito indireto, mas a gente vai desenvolvendo técnicas que permitam com que nós consigamos medir essas coisas. Aqui na reologia é um pouco a mesma coisa. Eu vou medir uma viscosidade efetiva, eu consigo medir isso, né? Agora, eu não estou vendo as partículas, eu não estou enxergando elas, mas sei que a presença delas está alterando essa coisa que eu consigo medir. Então é mais ou menos esse mesmo paralelo que a gente tem que fazer aqui. Bom, galera, dito isso, assim, eu acho que a gente consegue, na verdade, então encerrar esse curso de microhidrodinâmica. Eu achei que essa aula seria até mais longa de gravar, porque tem muita equação, mas na verdade é muito procedimento, né? É mais procedimento de equação do que argumentação conceitual por trás de alguns procedimentos. A parte mais importante, talvez, assim, do ponto de vista conceitual foi essa lousa 1 aqui, a primeira lousa da aula, né? Em que eu coloco a foto do Bachelor, do Landau, e falo de ergodicidade, falo dessas escalas, porque aqui realmente estão os conceitos centrais. Então é isso, queria agradecer a presença virtual de todos que assistiram esse curso até o fim. Deixa aqui um feedback, um comentário, uma sugestão em relação a como foi esse curso para você, e a gente se vê no próximo vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa.